era um território na região da atual Rússia. Foi um grande império que, segundo alguns indícios, que após a Segunda Guerra Mundial, sua história foi apagada do mapa. E uma nova história veio a ser escrita pelos vencedores da guerra. Pouco ainda se sabe sobre ela. É dito que seus ancestrais vêm da raça branca, que seriam os arianos, ou Hiperbórea. Ao falar sobre mistérios de terras e continentes, não podemos deixar de lado a região da Tartária, que de pouco tempo para cá se tornou alvo de grande interesse das pessoas, principalmente de historiadores e pesquisadores. Isso se dá pelo fato dela estar ligada a uma espécie de acobertamento histórico de forma intencional, pois, ao que tudo indica, sua história real foi substituída ou apagada em partes, dando lugar a argumentos fracos. Estranho é que esse país continua a aparecer em mapas variados até o século XIX. Dessa forma, não temos dúvida de que a Tartária é um grande destaque em mapas do século XVIII. Nos mapas e nas crônicas ocidentais, a região da Tartária fazia fronteira com Moscóvia, que ainda estava sob domínio dos mongóis tártaros. Foi nessa época que começou a fazer grande influência no início do século XIV, tornando-se forte e de grande importância no processo de expansão da Rússia. Eram tempos difíceis, com frequentes ataques dos mongóis tártaros, e a agricultura ainda era precária, desde o início da pequena era do gelo. As explicações de historiadores modernos é de que Tartária não se tratava de um país, e sim o nome dado por europeus a uma grande massa de terra, com uma população na forma de tribos nômades. O que acontece é que os geógrafos ocidentais mal sabiam que essas terras chamavam por este nome. Com o tempo, à medida em que o Império Russo crescia e ficava cada vez menor e gradualmente desaparecido dos mapas históricos. O mais estranho dessa história é que ninguém menciona a Tartária no século XVIII, ainda que ela apareça nos mapas da época. Mas pensa comigo, por que ninguém mencionaria a região da Tartária no século XVIII? Segundo a história oficial russa, a maior parte da Sibéria foi colonizada por eles no século XVII. Assim, os geógrafos ocidentais, que não tinham muito conhecimento aprofundado da antiga geografia da região, da Tartária na época, acabaram por aceitar Moscou como a capital do Império Russo, na época. Por que razão um pedaço de terra teoria sua própria bandeira heráldica e capital? A atual Tobolsk, na Rússia, é mostrada como tendo sido o seu capital em muitos mapas antigos, dentre as diversas modificações feitas ao longo do tempo. A Tartária foi aos poucos sendo apagada dos mapas e perdendo assim sua amplitude territorial. Para alguns historiadores atuais, a Tartária seria uma cidade lendária, ou literalmente uma ficção. Entretanto, muitos exploradores importantes, como Marco Polo em suas viagens, mencionam a Tartária como um país gigantesco e real. Até o escritor e poeta William Shakespeare menciona a Tartária em uma de suas obras. Segundo a enciclopédia online, que é chamada de Wikipédia, diz que a Tartária é uma denominação dada pelos europeus desde a Idade Média até o século XX, para designar uma imensa extensão da terra da Ásia Central e Setentrional. A região da Tartária se estende do Mar Cáspio e das montanhas rurais até o Oceano Pacífico. A Tartária era habitada pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol, genericamente chamadas de tártaros. Assim,
entende-se que o território, por muitos conhecidos como Tartária, é a localidade que ia do hoje território da Sibéria, Turquestão, com exceção do Turquestão Oriental, desde a Mongólia, Manchúria, chegando até o Tibe. Outra referência é a Enciclopédia Britânica de 1771, que diz que a Tartária era um vasto país no norte da Ásia, delimitado pela Sibéria no norte, oeste, os tártaros ficavam ao sul de Moscóvia e Sibéria, chamados Astrakhan, Circássia e Dequestão, todos eles situados ao norte. Oeste do Mar Cáspio encontrava os tartaros de Kalmuk, que ficavam entre a Sibéria e o Mar Cáspio. Os tartaros, os Bek, os mongóis, ficavam ao norte da Pérsia e da Índia. E, por fim, os do Tibe ficavam ao noroeste da China. Observe-se a diferença de descrição da Wikipédia e da Enciclopédia Britânica. Na Wikipédia, diz que Tartária era o nome usado pelos europeus para designar uma grande extensão territorial. Já a Enciclopédia Britânica afirma que se tratava de um enorme país real. Existem histórias sugerindo que Tartária foi um lugar repleto de gigantes. Isso se dá pelos gigantescos vasos de pedras encontrados na planície de Laos, na China. A teoria arqueóloga convencional propõe que esses vasos gigantes eram usados para funerais, porém a lenda local diz que eles foram feitos para servir uma vasta civilização de gigantes que habitava a região nos tempos da Tartária. Arqueólogos dataram essas urnas em torno de 2000 anos atrás. No entanto, se encaixarmos no contexto da história da Tartária, os vasos seriam muito mais antigos. O misterioso dos nomes espalhados por todo o território russo, onde lendas locais igualmente os ligam a uma raça de antigos gigantes. A muralha da China é outro grande mistério. Ao que tudo indica, era a fronteira com a Tartária, e isso é claramente mostrado nos mapas antigos. As fortificações apontam para o sul e não para o norte, como é informado pela história oficial chinesa. A história diz que a muralha da China foi construída para proteger a China dos povos nômades do norte. Referente a isso, há grandes evidências de que a muralha teve um propósito muito diferente: proteger a China dos povos gigantes da Tartária. Não é segredo que a região atual da conhecida Rússia é repleta de sítios megalíticos, com estrutura inexplicável. Essas são geralmente compostas por megalíticos peculiares, cujos métodos de construção se assemelham aos do sítio de Teotihuacan, Tiwanaku e Pumapunku, sugerindo a evidência de uma civilização muito antiga e misteriosa, totalmente desconhecida da arqueologia e histórias atuais. O bom exemplo disso são os blocos da Gornaya Shoria Megalites, onde a dimensão das estruturas mostra a força de tecnologias surpreendentes. Sugere que esses misteriosos sítios megalíticos russos podem ser requisitos da existência de uma raça de colossos que habitaram o nosso planeta há milhares de anos.
muito antes das eras mais antigas. E uma parte significativa dessa civilização se encontrava justamente na Tartária setentrional. As descobertas que foram feitas em Gornaia, Choria Megalites, que fica na parte sul das geladas montanhas da Sibéria, são grandes blocos de pedras muito semelhantes ao estilo granito. Estes têm superfície planas e ângulos retos, com cantos afiados. Os blocos estão sobrepostos e empilhados ao estilo de construções megalíticas, pois são muito grandes. Dessa forma, a Rússia não estranha esses misteriosos sítios arqueológicos, como, por exemplo, o Arcaim em russo, conhecido como Stetnoheng da Rússia. O arqueólogo John Jensen descreve esses imensos blocos. Eles eram encontrados e fotografados pela primeira vez pelo russo Georgy Sidorov em uma exposição feita nas montanhas da Síria. Até o momento da descoberta, não havia medida dos monumentos. Porém, a partir da escala baseada nas figuras humanas, ao lado dos blocos, foi nitidamente percebido suas descomunais proporções. Os blocos Gornaia, Choria foram definidos como sendo 2 a 3 vezes maiores do que os blocos de Baalbek, no Líbano, que atualmente são considerados os maiores do mundo. Lembrando que os blocos de Baalbek pesou por volta de 1.870 toneladas, só para aí podemos imaginar a dimensão dos blocos de Gornaia Choria. Pois na medida em que foram catalogados, eles chegaram facilmente a 4.000 toneladas. Imagine isso, pessoal. É muito estranho. Mas o que aconteceu com a Tartária, afinal? Segundo alguns historiadores, Tartária teve o seu fim com problemas internos, logo após uma grande guerra civil, que teria ocorrido no século XVIII. A maior parte da história da Rússia foi escrita no século XVII e XVIII, por historiadores que eram em grande parte alemães, ou seja, estrangeiros. Alguns pesquisadores dizem que o Império Pedro o Grande teria se aliado à dinastia ocidentais. Tartária é uma civilização mud flood, e aí que fica mais engraçado ainda. É a civilização que é posta em outra civilização por cima. Se você cavar Nova York, tem outra cidade de baixo. É uma cidade que foi soterrada de propósito, tipo um grande reset. A cidade embaixo da lama. Tudo foi coberto propositalmente, porque ia florescer, ia ser magnífico. E alguém falando, não, acabar o controle, não. E é mais ou menos isso, trocando em miúdo. E Nova Muitos York, lugares escavados, não só Nova York, porque Tartária é na área onde era a Rússia ali, né? Rússia, parte da Rússia, mas isso era mundial. Se você ver fotos das FAIR, que são feiras, de Chicago, de 1890, você vai ficar espantado. É outro. Parece que você está no futuro. As fotos que eu digo pinturas, né? Pintura em cima de foto, ou fotopintura, como, não sei como fala, mas é simplesmente magnífico. Todos os templos, grande Glauber, todos os templos
são construídos em cima de outros templos. Chichén Itzá, um templo lá no Peru, tem um templo embaixo mais antigo. Baalbek, no Líbano, onde tem as maiores pedras cortadas do universo, maior que a pirâmide, maior que qualquer coisa que você já viu. Tem outro. O templo de Júpiter, tem outra coisa embaixo. Tudo é construído em cima. A partir daí, a Rússia teria passado por grandes reformas culturais, como, por exemplo, mudando seu calendário, substituindo São Petersburgo por Moscou como capital, e finalmente mudando seu alfabeto, deixando com características mais ocidentais. Essa explicação, com certeza, não se encaixa no que encontra em registros antigos. No livro intitulado O Maior Monstro da Natureza Aparecido na Costa de Tartarugas Setentrional, no mês de agosto do ano de 1739, escrito na língua holandesa e traduzido para o português arcaico, retrata a exploração de navegadores holandeses na costa da Tartária Setentrional. É informado que nessa região havia criaturas gigantescas, provavelmente sobreviventes pré-históricos. Incluía não só animais vivos, mas também esqueletos de seres humanos gigantescos. Em outras palavras, Tartária seria repleta de gigantes. O que diz um trecho do livro encontrado é que os que viram tartarugas da costa da Europa, aonde os maiores não recebem a grandeza de um broquel. O broquel era um pequeno escudo antigo. Não poderia crer que há nas ilhas da África outras de tantas grandezas que cabe 15 homens em suas coxas. Outro trecho, o autor continua dizendo: os que negam a grandeza extraordinária dos peixes menos acreditaram ao que houve aos homens. Em autores antigos, diz que na Sicília, no ano de 1552, foram encontrados esqueletos com quase 4 metros de comprimento. No ano de 1516, se achou no Campo Mazarino um esqueleto de 8 metros. No ano de 1548, outro de 9 metros, e na ilha Cândia acharam dentro de uma sepultura um esqueleto de 72 metros e outro de 98. Plínio diz que na mesma ilha houve um grande terremoto posterior a isso. No local foi encontrado um esqueleto com 21 metros na ilha de Leno. Se encontrou estrutura de um corpo humano de tal grandeza que só o crânio teria o tamanho de 2 pipas de vinho de 500 litros cada uma. Na Polônia foi retirado de uma sepultura o cadáver de extraordinária medida, a qual tinha um anel no dedo mínimo que facilmente serviria como bracelete para qualquer homem de estatura normal. Junto à cidade de Trapani, na Sicília, homens cavando a terra para lançar os alicerces de uma nova casa, descobriram numa gruta
o corpo de incrível comprimento que dizia ter algo em torno de 91 metros da ponta dos pés até o alto da cabeça. Como percebemos, até pouco tempo os homens tiveram contato com animais gigantescos, bem como esqueletos incrivelmente grandes de seres humanos também. Assim, se compararmos essas descrições ao livro de Enoque, não acharemos tão impressionantes, visto que na antiguidade isso era o que parece algo comum. Portanto, as dimensões antediluviana eram incrivelmente grandes. É óbvio que todos esses vestígios foram de alguma forma perdidos e muitos deles apagados, intencionalmente. Por que será, né? Como nos apontam todas as evidências a respeito de Tartária. A Rússia surgiu de outras palavras que, por sua vez, deram origem ao nome Russênia. Fazia parte do antigo Império Ariano, eslavo, que ficava nas montanhas a oeste dos Urais, as terras a leste dos Urais, ao Pacífico, em direção à Índia Central. É o lugar onde estrangeiros eram chamados de raça da Terra Santa, entre outros nomes. Os últimos nomes estrangeiros conhecidos na Europa antes do final do século XVIII foi sem dúvida a Grande Tartária. Que mencionamos foi o maior país do mundo, como é informado na primeira edição da Enciclopédia Britânica de 1771. Qualquer um pode confirmar isso pesquisando as edições publicadas. O principal grupo étnico do Império Tártaro eram os eslavos, em sua maior parte russos. Ao mesmo tempo, existia no seu território e muitas outras nações que tiveram direitos iguais aos da população em geral, e que faziam parte do mesmo país da Tartária. Ainda que fosse em grande parte culturalmente diferentes. O nome Tartária não tem nenhuma relação com os nomes das tribos turcas. Quando estrangeiros perguntavam aos nativos deste local sobre quem seriam eles, a resposta foi clara: somos os filhos de Tarque e Tara, que na verdade seriam um irmão e uma irmã que vieram nos tempos dos antigos eslavos, que eram considerados os guardiães da terra russa naquela época. Explica qué es Tartaria, porque yo me acuerdo del podcast que tratamos este tema, pero muchas personas estarán perdidas ahora si están escuchando esto. Tartaria sería el tipo de, entre comillas, civilización que había antes del último reset. Vale, ¿estamos hablando solo de la anterior a la nuestra o de todo lo anterior? No, la anterior a la nuestra. La anterior. El reset fue 1750. Oye, ¿y esta tiene un nombre? Claro. ¿Cuál? Ostras, nunca lo hemos dicho. Muchos se van a sorprender. ¿Cuál es el verdadero nombre de este simulador? Sion. Sion. ¿Por qué? Por eso sale en la película Matrix y todo. ¿Os acordáis que Sion en Matrix era el centro de la Tierra donde estaba la resistencia? ¿Puedo defraudarles un momento? Nunca he visto Matrix entera. Pues eso es que te aburriría. Cuando hablas de los protocolos de los sabios de Sion, cuando hablas de los sionistas, de los judíos, o sea, la palabra Sion no está ahí de castigo. De acordo com as antigas crenças desta cultura, o homem teria vindo para a Terra através do chamado Stargate, ou Portão das Estrelas, isso há cerca de 40 mil anos atrás. Muralha da China foi construída pela Tartária para se proteger da China. Definitivamente o contrário do que foi ensinado. Com tecnologia atualmente desconhecida pela massa, a Muralha da China, com extensões de 21.196 quilômetros, foi construída. Em Tartária, a tecnologia de energia livre de Tesla, por exemplo, já era utilizada naquela época. Nos tempos de hoje, com os cabos elétricos, foi descoberto
um meio de cobrar pelos serviços elétricos, a fim de manter a civilização ignorante y esclava do nuevo sistema criado. Tesla no inventó nada de lo que nos cuentan. Tesla recibió información de Tartaria. La información y los planos que tenía Tesla eran de Tartaria. No es que él fuera un genio. Era muy bueno, por supuesto, pero él no inventó nada. Él recibió esa información de esquemas de Tartaria y tenía la capacidad para transformarlos. Cuando sobre todo la empresa JP Morgan, como los Westinghouse, como los Carnaby y otras tantas de la época, que son los que llevaban el cambio en la revolución industrial, colocando a Thomas Alva Edison delante, que era el que colocaban delante, lo que hicieron es subir a Tesla, hicieron el experimento de las luces de energía y luego lo defenestraron y acabó muriendo en 1943 en un hotel en Estados Unidos. Lo subieron arriba para que luego Edison se cargara con todo lo que él había hecho para cambiar. Sabéis que hay dos tipos de electricidades, la alterna y la continua. Tesla siempre hablaba de que la electricidad continua es la que se podía trabajar para conseguir energía libre. Y en cambio, Thomas Alva Edison decía lo contrario. Leva-se a crer que a tecnologia livre do Império de Tartária tinha influência em todo o mundo, até mesmo em colônias. E as mesmas também foram destruídas em escala global. A história está sendo falsificada, meus amigos, agora mesmo. Os livros da história não vão contar que a medicina moderna é um prostíbulo da Big Pharma, que o coronavírus e outros vírus foram criados em laboratórios e patenteados, que a farsa pandêmica do Covid foi idealizada em 2010 pela Fundação Rockefeller, através da Operação Lockstep. Os livros de história não irão contar que boa parte dos recursos da OMS vem da Fundação Bill e Melinda Gates, que financia programas globais de vacinas para o despovoamento. Não irão contar que 178 governos assinaram o Tratado da Nova Grande Ordem Mundial durante a Eco de 92, concordando em assassinar seus próprios cidadãos para salvar o planeta. Vocês vão achar energia livre, carros elétricos, né, aquelas construções que você acha que foram feitas pelo ser humano, que já existiam muito antes, construções gigantescas, portas enormes, porque o ser humano era muito mais alto. Então, assim, pesquisar sobre a Tartária, por que ela sumiu? Porque teve uma inundação, né? Veio o que eles chamam de mud flood, que é uma inundação de lama. É o que? A água que vem varrendo, vai arrastando tudo, tampou metade das casas, ficou metade para cima. Então em Paris, em alguns lugares na Europa, na Rússia, se você for escavar as casas lá para baixo, algumas casas mais antigas de pedra, você acha a continuação da casa para baixo. Parece que ela tá sólida ali para cima, mas não. Você acha a continuação da casa para baixo. Isso aí é verificável. Tudo que eu tô falando é verificável, tá, gente? Porque eu acho que a gente precisa sair do domínio da fé, do eu acredito nisso, ou eu acredito naquilo, para nos tornarmos pesquisadores. Porque no mundo hoje estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial é a guerra da informação. É a guerra da mentira. Você vê a televisão, um dia ela te fala uma coisa, outro dia ela te fala um contrário. Ninguém mais sabe ao que você se apega. O que é verdade e o que não é. Então a gente tem que desenvolver uma capacidade de pesquisar por nós mesmos, pra gente ver o que estão fazendo com a gente. Né? Quando chega para todo mundo e fala, o bom é fazer isso, gente, será que é bom mesmo? Por que estão fazendo? E não irão te contar também que as mudanças climáticas são causadas por armas de modificação climática. Falsas histórias no espaço e na Terra. Tartária, Cabala, mentiras e a Federação Galáctica. Pessoal, muitos estão dizendo que o que aconteceu com a Tartária foi um reset mundial naquela época. Agora, o porquê fizeram isso, não sabemos. Será que é porque eles eram muito inteligentes e tinham uma tecnologia avançada e não queriam que fôssemos assim? Porque se fôssemos inteligentes como os tartaros na época, não seríamos manipulados tão facilmente, não é verdade? Então talvez não queriam que tivéssemos essa inteligência para sermos mais ignorantes e mais atrasados para poderem nos manipular com mais facilidade. O que você acha sobre esse assunto?
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber de você o que você acha, tá bom? Meus amores, um forte abraço a todos, que todos passem bem. Eu espero que com esse vídeo eu tenha aberto os olhos de vocês e te ajudado de alguma forma, porque esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Que todos passem bem. Muito obrigado por todo o apoio, tá bom, meus habibs? Amo vocês muito, tá bom, de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo.